Na noite da formatura, no meio da festa barulhenta em um clube no bairro Alto de Lisboa, Miguel Santos, o cara que eu mais odiava na turma inteira, me arrastou para um canto escuro atrás do palco e me beijou com uma intensidade que me deixou sem fôlego. Eu, Alexandre Mendes, que passei os últimos 4 anos desejando que ele desaparecesse da minha vida, não o empurrei para longe, ao contrário, meus lábios corresponderam aos dele como se tivessem vida própria, e aquele beijo mudou tudo o que eu pensava sobre mim mesmo. A música eletrónica pulsava alta, as luzes coloridas giravam sobre a multidão de formandos dançando e rindo, celebrando o fim do liceu e o começo de uma nova vida. O ar cheirava a perfume caro, suor e o leve aroma de pastéis de nata que alguém trouxera de uma pastelaria próxima. Eu tinha ido à festa com a minha melhor amiga, a Sofia, tentando me misturar entre os grupos que riam alto e faziam brindes com copos de vinho do Porto. Mas por dentro, eu me sentia sempre um pouco deslocado. Meu pai, um homem de 50 e poucos anos que trabalhava como funcionário público em Alfama, havia-me dito antes de eu sair de casa que agora era hora de ser homem de verdade, entrar na Universidade de Direito como ele queria, esquecer ideias estranhas. Ele não sabia, ou fingia não saber, que eu passava noites em claro no meu quarto pequeno, olhando para o teto rachado, questionando por que os olhares dos outros rapazes me afetavam tanto, porque o riso sarcástico de Miguel me incomodava de uma forma que ia além do simples ódio. Miguel era o capitão da equipa de futebol do liceu, alto, de ombros largos, cabelo preto curto sempre bem arrumado, o tipo de rapaz que toda a gente admirava e temia um pouco. Desde o primeiro ano, ele me escolhera como alvo. Olha o artista, dizia ele quando eu passava com os meus cadernos de desenho, ou vai pintar as unhas, Mendes, nas aulas de educação física. Os amigos dele riam, e eu respondia com silêncio ou com um olhar frio, mas por dentro doía. Porque ele me escolhia sempre a mim. Porque eu me importava tanto com o que ele pensava. Eu odiava-o de volta com todas as forças, mas havia algo mais, algo que eu não admitia nem para mim mesmo. Aquela noite começou como qualquer outra. Eu estava encostado no bar, bebendo uma água com gás, quando ele apareceu. Os olhos dele estavam vidrados pelo álcool, mas havia uma determinação que eu nunca tinha visto. Mendes, preciso falar contigo, murmurou ele, a voz rouca por cima da música. Antes que eu pudesse responder, ele segurou o meu braço e me puxou para o corredor escuro. O coração batia-me no peito como um tambor. O que queres, Santos? Perguntei, tentando soar forte, mas a voz saiu trêmula. Ele parou, olhou-me nos olhos por um segundo que pareceu eterno, e depois disse baixinho, todos estes anos eu te odiava porque tu me fazias sentir coisas que eu não queria sentir. E então o beijo veio. Os lábios dele eram quentes, urgentes, as mãos segurando o meu rosto como se eu fosse fugir. Eu congelei, o mundo parou, mas depois algo dentro de mim quebrou. Beijei de volta, as minhas mãos no peito dele, sentindo o coração dele a bater tão forte como o meu. Quando nos afastamos, ofegantes, ele encostou a testa à minha. Isto não pode ser, sussurrou ele, mas não se afastou. Eu não sabia o que dizer. O ódio que eu cultivara durante anos parecia agora uma máscara que caía, revelando algo assustador e ao mesmo tempo libertador. Saímos do clube separados, eu para casa a pé pelas ruas estreitas de Lisboa, o vento da noite fria no rosto, tentando processar o que tinha acontecido. Cheguei a casa tarde, o meu pai já a dormir no sofá com a televisão ligada. Deitei-me na cama, mas o sono não veio. O beijo repetia-se na minha cabeça, misturado com memórias do liceu, as vezes em que Miguel me empurrara no corredor, os comentários que me faziam curar de raiva e vergonha, as noites em que eu desenhava o rosto dele às escondidas e depois rasgava o papel. Quem era eu? E quem era ele, afinal? No dia seguinte, o sol entrava pela janela do meu quarto, iluminando os pôsteres de artistas portugueses nas paredes. A Sofia mandou-me mensagem. Como foi a festa? Conta tudo. Eu respondi com um normal, mas nada estava normal. Passei o dia a evitar o telemóvel, com medo de que Miguel me escrevesse. Mas à tarde, o nome dele apareceu no ecrã. Precisamos de falar. Encontra-me no Mirador da Graça às 18 horas. O meu estômago deu uma volta. Eu fui. O mirador estava quase vazio, o sol a pôr-se atrás dos telhados vermelhos da cidade. Miguel estava lá, de mãos nos bolsos, olhar baixo. Ontem à noite eu estava bêbado, mas não minto, disse ele quando me aproximei. Eu gosto de ti, Alexandre. Há anos. E odiava-te por isso. As palavras saíram dele como se tivessem estado presas há muito tempo. Eu sentei-me ao lado dele no banco de pedra, o vento trazendo o cheiro do rio Tejo. Eu também não sei o que sinto, confessei, a voz a tremer. Mas aquele beijo não foi só teu. Falámos durante horas, até a noite cair. Ele contou-me como crescera numa família onde o pai, antigo militar, repetia que homens não choram nem gostam de homens. Como ele se forçara a ser o rapaz perfeito, o atleta, o conquistador de raparigas, só para esconder o que sentia quando me via.
Eu contei-lhe sobre as noites em que questionava tudo, sobre o medo de decepcionar o meu pai, sobre como o ódio que sentia por ele era na verdade medo de mim mesmo. Quando nos despedimos, não nos beijámos outra vez, mas o toque da mão dele na minha durou mais do que devia. Voltei para casa com o coração cheio de perguntas. O verão acabava de começar, e eu sabia que nada seria como antes. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções contraditórias. Acordava cedo, o sol de julho a entrar pelo quarto, e a primeira coisa que fazia era verificar o telemóvel. Miguel mandava mensagens curtas, bom dia, pensando em ti, coisas simples que faziam o meu peito apertar. Encontrávamos-nos em sítios discretos, o Jardim da Estrela ao fim da tarde, quando as famílias passeavam com cães, ou na praia de Carcavelos, longe o suficiente para ninguém nos reconhecer. Falávamos muito, ríamos de coisas tolas do liceu, mas também havia silêncios pesados, momentos em que os olhares se cruzavam e o ar ficava carregado. Uma tarde, sentados na areia quente, Miguel pegou na minha mão. Eu tinha medo de que tu fosses o único que me via como eu realmente sou, disse ele, a voz baixa. Eu apertei a mão dele, e eu tinha medo de que o ódio fosse a única coisa que nos unia. Contámos mais sobre as famílias. A dele, em Cascais, com uma mãe que suspeitava mas calava, e um pai que nunca aceitaria. A minha, em Alfama, onde o meu pai ainda falava do futuro de homem, como se fosse uma obrigação. A Sofia foi a primeira a quem contei, num café encheado. Eu sabia, disse ela, sorrindo. O jeito como olhavas para ele nas aulas. Fica feliz, Alex. Mereces. O apoio dela foi como um sopro de ar fresco. Mas nem tudo era fácil. Uma noite, no final de julho, estávamos no meu quarto, os meus pais tinham ido a um jantar de família, quando o telemóvel de Miguel tocou. Era um amigo da equipa de futebol. Onde estás, pá? Vem para a festa. Ele mentiu, disse que estava em casa. Depois desligou, olhou para mim com culpa. Não posso contar-lhes ainda. Tu entendes, não é? Eu entendia, mas doía. O segredo começava a pesar. Passeávamos pelas ruas estreitas à noite, evitando as zonas mais movimentadas, roubando beijos rápidos em becos escuros. Cada toque era elétrico, mas carregado de medo. E se alguém nos vir? Perguntava eu. Então lidamos com isso, respondia ele, mas a voz tremia. O verão avançava, e a universidade aproximava-se. Eu ia estudar design em Lisboa, ele economia na mesma faculdade. A ideia de estarmos no mesmo campus enchia-me de esperança e terror. Uma tarde, no Mosteiro dos Jerónimos, sentados nos jardins, Miguel disse, quero tentar, Alexandre. Quero ver onde isto nos leva. Eu sorri, o coração leve pela primeira vez em semanas. Mas por dentro, sabia que o mundo lá fora não seria tão compreensivo. O meu pai começou a perguntar por que eu saía tanto, porque parecia distante. Estás a namorar alguma rapariga? Perguntava ele ao jantar. Eu mentia, dizia que não. A mentira sabia amarga. No final de agosto, fomos juntos a uma praia mais distante, perto de Sintra. O mar estava calmo, o sol quente. Deitámo-nos na toalha, ombro com ombro. Não quero perder isto, sussurrou Miguel. Eu virei-me para ele, beijei devagar, sem pressa. Foi o primeiro beijo sem medo imediato. Mas quando voltámos a Lisboa, a realidade bateu. Um amigo comum, o João, viu-nos a sair do comboio juntos e franziu o sobrolho. Vocês agora são amigos? Perguntou ele no dia seguinte por mensagem. Respondi com evasivas, mas o pânico instalou-se. O segredo já não era só nosso. O outono chegava, e com ele, as primeiras aulas na universidade. O ódio de outrora transformara-se em algo frágil e precioso, mas o mundo estava pronto para o testar. A universidade começou em setembro, e Lisboa parecia mais viva do que nunca. Os campi da Faculdade de Belas Artes e de Economia ficavam perto, o que facilitava os encontros entre aulas. Miguel e eu encontrávamos-nos no jardim do Campo Grande, partilhávamos cafés quentes e olhares que diziam tudo. Mas a pressão crescia. Em casa, o meu pai notava as minhas saídas frequentes. Estás diferente, filho? O que se passa? Perguntava ele, os olhos sérios por cima do jornal. Eu evitava, falava de trabalhos da faculdade, mas sentia que ele suspeitava. Uma noite de outubro, depois de um jantar familiar, o meu pai ligou a televisão para as notícias sobre direitos LGBT em Portugal. Isto está a ir longe demais, murmurou ele. A minha mãe ficou em silêncio, mas olhou para mim com preocupação. Eu subi para o quarto, o coração acelerado. Mandei mensagem a Miguel, preciso de ti. Ele veio, esperou-me na rua escura. Abraçámo-nos longo tempo, sem palavras. Vamos devagar, disse ele. Mas devagar já não bastava.
Na faculdade, as coisas complicaram-se. Um colega da turma de Miguel, o Pedro, viu-nos a conversar demasiado perto num café. No dia seguinte, piadas veladas começaram na equipa de futebol que Miguel ainda frequentava aos fins de semana. Estás muito amigo do Mendes, hein? Miguel ria, desviava, mas voltava para mim com o rosto tenso. Eles não sabem, dizia ele, mas eu via o medo. Eu, por minha vez, contava tudo à Sofia, que se tornara a nossa aliada. Se precisarem de um plano B, a minha casa está aberta, oferecia ela. O primeiro grande confronto veio num fim de semana de novembro. O meu pai encontrou uma mensagem no meu telemóvel, nada explícito, só "saudade tua", de Miguel. Ele chamou-me à sala, a voz grave. Quem é este Miguel? Um amigo ou mais que isso? Eu congelei. A verdade saiu aos pedaços. Sim, gosto dele. Mais que amigo. O rosto do meu pai ficou vermelho. Depois de tudo o que fiz por ti. Um filho meu. Gritou ele, a mãe tentando acalmar. Saí de casa batendo a porta, corri para o apartamento pequeno que Miguel partilhava com um colega. Ele abraçou-me, deixou-me chorar. Vamos superar, prometeu. Mas o rumor espalhou-se. Amigos do liceu começaram a perguntar, mensagens chegavam cheias de surpresa ou julgamento. Uma prima da minha mãe telefonou, é verdade o que dizem. A pressão social era como um peso no peito. Miguel enfrentava o seu próprio inferno, o pai dele soube por um tio, ligou furioso. Não te criei para isto. Miguel desligou, os olhos vermelhos. Passámos a noite acordados, falando de futuro, de mudar para outra cidade se preciso. A crise de identidade que eu carregava desde o liceu agora era partilhada. Quem éramos nós perante o mundo? O amor que nascera do ódio tornava-se a nossa âncora, mas o mar estava agitado. O inverno trouxe chuva constante a Lisboa, mas também uma rotina que nos unia. Miguel e eu alugámos um pequeno apartamento em Campo de Ourique, longe das famílias, pagando com bolsas e trabalhos part-time. As manhãs eram de café na cozinha pequena, beijos rápidos antes das aulas. As tardes, estudos lado a lado na mesa da sala. Isto parece um sonho, dizia eu às vezes, e ele sorria, um sonho que lutámos para ter. A universidade abriu portas novas. Eu expunha os meus desenhos numa mostra estudantil, Miguel participava em debates de economia com paixão. Juntos, conhecemos outros rapazes como nós num grupo de apoio da faculdade. Pela primeira vez, não nos sentíamos sozinhos. Mas as feridas antigas ainda doíam. Num fim de semana, fomos a Porto visitar a família de Miguel, ele queria tentar. O pai mal nos dirigiu a palavra, a mãe abraçou-me com lágrimas. Seja feliz, filho, sussurrou ela. Voltámos mais fortes, mas com cicatrizes. A amizade com a Sofia cresceu, ela visitava-nos aos fins de semana, trazia risos e conselhos. Vocês são o casal mais fixe que conheço, dizia ela. Mas nem tudo era perfeito. Uma discussão forte surgiu quando Miguel quis contar publicamente nas redes sociais. Ainda não, pedi eu, com medo da reação do meu pai. Ele cedeu, mas ficou magoado. Temos de viver, Alex, não esconder. A tensão durou dias, mas resolvemos com uma longa conversa à noite, deitados na cama, as luzes da cidade a entrar pela janela. Na primavera, celebramos 6 meses juntos com um piquenique no Parque Eduardo VII. O sol aquecia, as árvores floriam. Miguel trouxe um pequeno desenho que eu fizera dele no liceu, ele guardara-o todos estes anos. O ódio era só medo, disse ele. Beijámo-nos ali, sem medo de olhares. O crescimento era visível, eu já não questionava a minha identidade, aceitava-me. Miguel tornara-se mais aberto, menos preso ao que os outros pensavam. A sociedade portuguesa, com as suas leis progressistas, ajudava, mas as mentalidades demoravam a mudar. Enfrentámos olhares tortos no metro, comentários sussurrados, mas de mão dada. O amor crescia, sólido, construído sobre as ruínas do ódio antigo. O verão seguinte trouxe o maior teste. Um antigo colega do liceu, o João, que nos vira juntos, postou uma foto antiga nossa num grupo de ex-alunos, com legenda: olhem quem anda junto agora. O post viralizou. Mensagens inundaram os nossos telemóveis, surpresa, apoio, mas também insultos. O meu pai viu e apareceu no apartamento, furioso. Tu mentiste-me durante meses. Gritou ele na sala. Miguel tentou acalmar, mas o pai dele também ligou, exigindo que Miguel voltasse à razão. A traição do João doeu mais que tudo, alguém que pensávamos ser neutro escolher a expor-nos. Eu e Miguel discutimos pela primeira vez a sério. Eu avisei que não era a altura, disse eu, lágrimas nos olhos. Ele respondeu, não podemos viver escondidos para sempre. Saí de casa,
Passei a noite na Sofia. Miguel ficou sozinho, refletindo. No dia seguinte, ele apareceu na porta dela com flores. Desculpa. Quero lutar ao teu lado. Voltámos juntos, mas a crise abalara-nos. O meu pai cortou contacto temporariamente, a mãe ligava às escondidas, chorando. Miguel perdeu alguns amigos da equipa. A separação temporária veio quando Miguel recebeu a oferta de estágio em Madrid. Vou recusar, disse ele. Mas eu insisti, vai. Precisamos de espaço para crescer. Foram 2 meses difíceis, chamadas por vídeo todas as noites, saudades que apertavam o peito. Eu expus os meus trabalhos sozinho, ele enfrentou a solidão na capital espanhola. O sacrifício mostrou a força do nosso laço. Quando ele voltou, em setembro, abraçámo-nos no aeroporto como se o mundo tivesse parado. Nunca mais nos separamos assim, prometeu ele. A traição transformara-se em lição, a verdade liberta, mesmo quando dói. 2 anos depois, estávamos formados, a viver em Lisboa com um gato adotado e planos de futuro. O meu pai, depois de meses de silêncio, aceitou um jantar conosco. Não entendo tudo, disse ele, olhando para Miguel, mas vejo que o meu filho é feliz. A mãe abraçou-nos aos dois. A família de Miguel também amoleceu com o tempo. Fomos ao casamento da Sofia, de mãos dadas abertamente, sem medo. O caminho fora longo, do ódio no liceu ao beijo na formatura, das crises familiares às noites de dúvida, dos sacrifícios às vitórias pequenas. Aprendemos que o amor verdadeiro nasce muitas vezes do conflito, que a identidade se constrói com coragem, que a sociedade muda quando pessoas como nós vivem autenticamente. Hoje, caminhamos pela ribeira, o Tejo brilhando ao sol, planeando uma viagem juntos. O rapaz que eu odiava tornou-se o homem que amo, e eu, o que ele sempre desejou em segredo. No final, uma pergunta para refletir: o ódio que sentimos por alguém pode ser, na verdade, uma forma de esconder um amor que temos medo de admitir. Verdadeiro ou falso?